Estamos no Outubro Rosa e hoje o nosso episódio vai ser muito especial com a Vanusa. Ela é jornalista e tem uma história de vida muito inspiradora que eu acredito que todas vocês vão gostar. Muito obrigada. Vanusa, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, como você disse, eu sou jornalista, né? E em 2015 eu senti o nódulo, né? Não estava esperando por isso, claro, e lembrei que eu já tinha muito tempo que eu não fazia minha mamografia. Uhum. Então, já fiz as contas, 7 anos que eu não fazia. Bastante. Pegava requisição, filhos pequenos, deixava a requisição em algum lugar, perdia e nunca ia fazer o exame. E interessante, doutora, que é exatamente essa história que eu mais escuto. As mulheres, nessa fase, elas estão muito voltadas a cuidar e não de não se cuidar, Sim. né? E ali eu pensei, bem, eu tinha tirado uns meses para ficar em casa, né? Eu tinha já saído das emissoras de TV, estava numa produtora e eu falei para o pessoal, olha, agora em outubro eu vou viajar e vou ficar até o final do ano sem trabalhar. Então, assim, quiserem contar comigo é a partir de janeiro. Porém, tive o diagnóstico e quem é que vai contratar uma pessoa com câncer? Uhum. Né? Muito difícil, as pessoas têm medo, elas acham que é a sentença de morte mesmo. Então eu pensei, o que eu sei fazer? Eu não posso ficar sem fazer nada, né? Uhum. Vou começar a escrever. Como eu percebi que as pessoas tinham muito pavor desse diagnóstico e eu tinha recebido de uma maneira mais leve, sabe? É. Então eu Como que foi? Como que foi foi assim, eu o receber? quando eu senti o nódulo, eu já demorei uns dias, mas liguei para minha ginecologista de 30 anos e falei: "Cris, olha, eu preciso de uma requisição. Uhum. Eu senti um nódulo". Ela falou assim: "Mas você tem aí, eu te dei". Eu falei: "Não tenho mais". Uhum. Então venha buscar, tal. Fui, fiz o exame. Quando eu estou na sala aguardando a ultrassonografia, me chamaram de novo para repetir a mamografia. Repeti a mamografia, fui de novo para a sala para me ajeitar para fazer a ultrassonografia, me chamaram novamente para então fazer a axila. Uhum. Ali eu já, sabe quando cai a ficha? Uhum. Você Já já sabia que. senti que tinha coisa errada. Uhum. Fui para ultrassonografia, conversei com o médico, ele me deixou relativamente tranquila. E aí a técnica do consultório disse assim: "Doutor, o senhor não quer a mamografia? Não quer analisar a mamografia?" Ele falou: "Não, tá tudo bem, são só calcificações". Ele falou: "Por que eu preciso?" Ela falou: "BIRAD5". Uhum. Aí acendeu mais uma luz vermelha, uma luzinha estava aqui, outra "ô". Daí eu falei: "Doutor, esse BIRAD5 tem que fazer biópsia?" Ele falou: "Muito provavelmente", ele nem disse que sim, nem que não. Aí saí, estava já me arrumando para ir embora, me chamaram novamente para repetir a ultrassonografia. Então ali já caiu, eu já saí de lá, fui pesquisar, óbvio, né. Liguei para minha médica, ela falou: "Quero você amanhã às 8 da manhã no consultório Uhum. e não me atrase porque eu tenho parto depois disso". Aí eu falei: "Tá bom". Só que às 8 não saía o laudo ainda, Uhum. né. E quando eu cheguei lá, a moça disse: "Olha, o médico não assinou o laudo ainda". Eu falei: "Olha, não sei, só sei que minha médica mandou dizer que é BIRAD5". As portas se abriram. Aham. Aí É. apareceu o laudo assinado e tal. Quando eu cheguei lá, ela falou: "Vanusa, você sabe o que que é BIRAD5?" Eu falei: "Sei, Aham. é câncer". E comecei a rir. E ela falou: "Você tá rindo?" Eu falei: "Olha, se eu chorar, vai ser pior". E Olha ali eu só. vi que eu Uhum. tinha uma maneira diferente de receber, Aham. né, uma situação como essa. E aí eu pensei: "Não, eu preciso contar para as pessoas que é possível a gente enfrentar uma situação difícil, às vezes, rindo na cara do problema", Sim. né. Tanto que na época eu escrevi um post assim: "Eu ri na cara do câncer", Aham. porque, isso foi um combustível para mim. Essa maneira de encarar foi muito importante. E começar a escrever e receber, respostas de familiares de pacientes, pessoas que tinham dúvidas, que não entendiam o básico, que no consultório médico, às vezes, porque também não é só culpa do médico, não. Nós, pacientes, a gente não escuta tudo, porque é tanta coisa passando pela cabeça que você não consegue ouvir tudo. Sim.
E A aí? comunicação, né? A Como é comunicação importante é a comunicação. difícil. É muito difícil nessa hora. Por isso que sempre é legal levar alguém junto, né? Sim, Que a outra pessoa fique atenta, é. porque o paciente, naquele momento, a paciente, a cabeça tem 1000 perguntas, 1000 dificuldades, ela não quer ir muito além ali com o médico Uhum. e, ao mesmo tempo, ela tem muita coisa para perguntar e vem muita informação no consultório, né. Você vai ter que fazer isso, agora você vai fazer aquilo, são exames que a gente nunca fez, nunca ouviu falar, imunohistoquímica, o que que é isso? Depois você tem que ir fazer as tuas quimioterapias, aí vem o nome daqueles remédios malucos, né, Sim. e você pensa assim: "Meu Deus, mas o que que é tudo isso?" É. Aonde que eu vou Pa chegar, né? é, essa é a questão, né, doutor. Aham, Será que eu vou até o fim? aham. Até onde eu vou? É, E é difícil, é. é um momento difícil. Aham. E a tua médica ficou espantada quando você riu? Daí ela me abraçou e disse: "Vanuzinha, eu não queria que você passasse por isso." Eu falei: Aham. "Nem eu." É, com certeza ela deve, né, ela deve ter pensado: "Eu preciso eu aqui passar mais ainda, né, a positividade Sim. que ela já me passou". É. E você sabe que depois disso até ela passou a indicar pessoas para conversar comigo, porque aí Ah, eu virei uma conselheira, não uma tem conselheiro referência. sentimental? Sim. Olha Eu que era interessante. conselheira do câncer. É. Então foi muito interessante e até hoje eu recebo indicações de alguns médicos para pessoas virem conversar, e desde que eu parei de fa eu brinco que eu fazia o voluntariado solo, né, porque eu Aham. fazia pela comunicação. Sim. E aí eu passei a fazer voluntariado para algumas instituições. E as amigas da mama sempre foram muito parceiras. Então, se eu Uhum. tivesse alguém que precisasse de algo além do que eu podia oferecer, eu encaminhava Sim. para lá. Então conta pra gente o que que é as As amigas da Amigas da mama? Mama é uma instituição, veja só, que está completando 25 anos já. Nasceu, porque a fundadora, Gladys Halushi, em tratamento do câncer de mama ali, com um bebezinho de 1 ano e tal, trabalhava num banco, ficou sabendo que podia sacar o fundo de garantia. Uhum. E aí ela fazia tratamento no Erasto e olhava em volta e via tanta necessidade e pensou: "Meu Deus, eu preciso contar para as pessoas, Que elas têm esse tem direito. esse direito". Ninguém Uhum. sabia. Então ela começou fazendo tirinhas, assim, imprimindo e fazendo Olha só. tirinhas e distribuindo para as pessoas na sala de espera. Uhum. Aí o volume começou a crescer, as pessoas queriam mais, ela teve que mandar imprimir. Aí uma gráfica disse: "Não, por essa causa eu vou te fazer por um preço melhor". Aham. E dali ela passou a fazer palestra nas salas de espera. Olha, É muito linda é essa história, lindo, é né. demais, E é. outras pessoas foram se juntando a ela, Aham. né. Então a sala de espera ficou pequena para juntar essas mulheres, não tinha a liberdade que elas precisavam, começaram a se reunir na sala dos apartamentos. Uhum. Aí os apartamentos ficaram pequenos, foram se reunindo nos salões de festas, Uhum. até que conseguiram uma pequena sede. E naquele momento, o que elas ofereciam? Um atendimento, uma orientação jurídica, né, com o Hum. apoio desse ou daquela paciente que tinha conhecimento, e a coisa foi crescendo até que elas conseguiram alugar uma casa grande e ali colocaram apoio psicológico, na época tinha aula de dança, Uhum. artesanato, que tem até hoje, tinha uma psicóloga para atender ou 2 e tal. E hoje nós temos uma sede própria que é pequena, Uhum. Ficou pequena. ficou pequena, uma sede É. própria, onde contamos com voluntárias, basicamente temos uma, pessoa contratada, porque foi uma exigência para a gente conseguir um selo social importante. E aí, hoje nós temos um grupo de 6 ou 7 psicólogas voluntárias, Olha. temos 6 advogados que Uhum. atendem também voluntariamente, fazendo orientação, né, Uhum. das mulheres, dos pacientes que nos chegam, normalmente são mulheres. Temos também reiki, fisioterapeutas, temos um grupo grande de fisioterapeutas, e o bom da fisioterapia é o pré e o pós-operatório, né, Uhum. fazendo drenagem e tal. Uhum. Temos uma microfisioterapeuta,
um ateliê de perucas, temos uma dentista que dá também orientação e faz alguns atendimentos gratuitos, porque, em geral, a quimioterapia, ela provoca alguns problemas, às vezes faz aquelas lesõezinhas chatas e tal, e a nossa voluntária, ela atende gratuitamente no consultório dela algumas pessoas quando é necessário. Então é bem importante, faz tratamento a laser, sabe? Então, assim, é um grupo muito coeso, que trabalha para atender, para acolher, garantir os direitos dos pacientes e também para oferecer o que é possível naquele momento. Então, toda a equipe, nós somos em quase 130 Nossa, grande mesmo. voluntárias, algumas mais ativas, outras estão sempre por ali, mas não são tão ativas, que vêm desde o acolhimento inicial ali até a nossa cozinha, por exemplo, né? Então, e o salão. O salão é importantíssimo porque é onde a mulher, naquele momento mais fragilizado, vai raspar o cabelo, vai sentir que o tratamento começou de verdade, né? Eu acho que vocês fazem lá. raspamos os cabelos lá. Quem quiser pode ir, que daí a gente raspa o cabelo. O que acontece é que às vezes na primeira visita a mulher ainda não quer raspar. Sim. Porque ela ainda está apegada, né? E aí vai todo um trabalho das meninas que trabalham no salão. Muitas são cabeleireiras. Então, na segunda-feira, nós temos basicamente só cabeleireiras, tanto no ateliê de peruca, que fabrica as perucas para emprestar, quanto no salão. E aí deve ter o pessoal que doa o cabelo para fazer as perucas. Muita gente doa os cabelos, então nós temos lá uma quantidade de cabelo para poder fazer as perucas. Cada doação de cabelo, ou melhor, cada peruca precisa de uma média de 4 doações de cabelo, que muito se perde, né? Sim. Muito interessante. E temos ainda um conselho científico. São médicas, temos uma farmacêutica, temos enfermeira, que participa do conselho científico, e uma vez por mês fazemos palestras, porque a gente entende que o paciente bem informado, ele vai se sair melhor no tratamento e vai ter um outro olhar quando for na consulta médica também, né? Sim. Ele vai saber o que perguntar. Então, todo mês tem uma especialidade lá, apresentando uma palestra para todo mundo. Não só para quem é da associação, tanto voluntárias quanto assistidas, que a gente chama as pacientes, né? Sim. Quanto os familiares, amigos. Então, é para todo mundo mesmo. Que interessante. Nossa, muito legal, né? E eu acredito que depois que sai da consulta é aquela, né? Aí vem as dúvidas e aí você tendo com mais pessoas para tirar essas dúvidas e auxiliar. E tem dúvidas que são bem do paciente mesmo, que não é uma dúvida médica, né? Não é da ciência, assim, é aquela dúvida pessoal, sabe? De quem já passou, como é que fez, né? Que é a troca mesmo. Que interessante. É mais ou menos quando vem um acadêmico de medicina conversar com você sobre ginecologia. Sim. Né? Então, mas por onde eu vou caminhar? Ele vai ter o caminho dele, mas você pode dar um direcionamento, né? Para quem já passou, né? Muito interessante. E você tem também, além da associação, tem um blog. Então, eu tive um blog. Teve um blog. Que eu dividia minha senha com uma paciente que eu confiava bastante, enfim, confiei para sempre, mas ela faleceu. E a gente tem talvez tenha sido isso que tenha acontecido, a gente não sabe, que nós vamos buscar agora saber o que aconteceu, porque eu fui resgatar o meu blog esse ano e ele desapareceu. E era um blog que, nossa, movimentou muita gente, sabe? Aí movimentou muito meus colegas da imprensa e tal, e com isso eles me ajudaram a fazer o blog chegar mais longe, sabe? E é uma pena, uma pena que e a minha história ali, né? E precisa dessa senha para poder retomar. A senha eu tenho, o problema é que eu não consigo localizar o blog. Quando eu entro na conta, diz que ela não existe. Poxa. Mas eu tenho esperança. Eu nem sabia que isso podia acontecer. Que uma coisa poderia desaparecer da internet. Mas quando coloca lá, ele não puxa? Não, diz que não existe aquela conta. Entendi. Uma Tipo, pena. expirou.
Inspirou. E o blog foi justamente o que me colocou nesse mundo mais intensivamente, né? Me Uhum. colocou mais intensivamente no mundo do voluntariado. Sim. Porque daí eu comecei a ser procurada por quem trabalhava em hospital, depois quem precisava de um hospital ou precisava de um atendimento e tal, Uhum. e eu ia entrando com os meus contatos e Sim. fazendo as Meio que pontes. aham. Aham. Poxa, espero que Eu também. consiga, né. Se alguém souber como é que faz isso, me avisa. É. Você falou sobre, eh, receber de uma forma leve, né. O que para você é leveza, né, quando a gente fala de câncer de mama? Olha, Que eu acho que isso faz diferença em quem está passando ou ainda vai passar pelo para processo. mim a leveza é o seguinte, o problema existe. Uhum, Eu tenho 2 maneiras de encarar. Eu posso encarar sofrendo muito ou uhum, sofrendo o que é necessário, né. uhum, Então é desse modo que eu vejo que pode ser mais leve. uhum. Eu brinco sempre que quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha que deixar na escola e tinha que chegar na televisão e tinha horário até que e aquilo me deixava doida no trânsito, até que um dia eu pensei: "Olha, ficando ansiosa ou não, eu vou chegar no mesmo horário. Então é melhor escutar uma música". Relaxar aqui no sinaleiro. Exatamente. E aí foi assim, entende? Então, É. foi dessa maneira que eu decidi enfrentar o câncer. E outro dia eu estava num evento e foi bem bacana, um evento da BPW. Uhum. E aí uma das integrantes da BPW falou comigo no mesmo painel, comigo e com a Gladys, que é a fundadora, e ela foi falando, eu falei assim: "Ela roubou minha fala", porque eu achei maravilhoso. Uhum. Ela falou assim: "Não, eu falei para minha médica: 'Olha, eu chorei, mas eu chorei lá 2 dias. No terceiro eu decidi levantar a cabeça Aham. e decidi que eu ia enfrentar tudo com bom humor e da melhor maneira possível'". Então é isso, sabe, o problema vai ser o mesmo, Uhum. ele não vai mudar, É. E ser feliz agora, né. é o mais importante. É. Isso é um aprendizado muito legal do eu acho que de quem enfrenta uma situação limite, né, Uhum. uma doença grave ou se perde numa floresta, né, passa por uma situação assim. Porque você entende que não é o ontem, não é o amanhã, é o É agora. o agora. O que eu tenho é Uhum. o agora, Sim. né. E quando eu penso quantas pessoas que daquele momento, né, me procuraram, foram extremamente doces, né, me acolheram, muitas dessas morreram É. de outras coisas, Aham. que não o câncer, ou de um câncer que até então não tinha descoberto, Sim. e eu continuo aqui. Uhum. Né, então não adianta, meu pai dizia: "Peru não morre de véspera". E mesmo porque hoje em dia tem inúmeros tratamentos novos, né, cada pessoa responde de uma forma, É. né. E o câncer de mama é o mais estudado, né. É, sim, Acho é que pela prevalência, né. câncer de mama e de próstata, assim, deve ser mesmo. É. E aí, assim, eu penso do que eu tive para agora, gente, eu tive um tratamento top de linha e hoje o negócio está melhor ainda, Sim, né. é, E assim, o que eu também vejo é que as pessoas estão entendendo que elas têm uma participação nos tratamentos sim, e que não dá para ser vítima, não, você tem que ser protagonista. é. Aliás, né, quanto mais positivo você for, a resposta É melhor. é melhor, né. É. Eu tenho uma amiga que teve câncer de ovário, Uhum. então o diagnóstico dela foi um pouquinho depois do meu. Fizemos o tratamento praticamente juntas, ela se saiu bem, ok. Quando passou um tempo, recidiva. Uma Hum, recidiva daquelas, ovário é. é terrível, né. E aí foi aquele choque e tal, porque estava indo tudo tão bem, ok. Ela tratou, fez uma cirurgia muito agressiva, muito invasiva, né, Uhum, e mas sobreviveu. uhum, Aí passa mais, sei lá, um ano e pouco, nova recidiva. uhum, E ela está viva. uhum, São 10 anos, praticamente, desde a primeira do primeiro diagnóstico.
E assim, é uma coisa rara? É, mas é possível, Sim. né? São coisas que são possíveis. E a gente vê, antigamente a gente falava em metástase já também, é uma doença avançada. E não, a gente vê hoje em dia que mesmo pacientes com metástase ainda tem muito tempo, né, de vida e vida, né, não E vida boa. sobrevida, né, que acho que é importante a gente falar também, né, que quando você fala sobrevida, Quem né, não gosta dela? não, né, enfim, que realmente né, a vida continua de uma forma às vezes normal, depois, lógico, tem a fase difícil do tratamento, mas Sabe que eu escutei essa semana passada, o doutor Paulo Maluf. Paulo Maluf, não. O Maluf lá de São Paulo, do Einstein. Fernando Maluf. Escutei o Fernando Maluf dizendo assim: hoje recebi no meu consultório 2 pacientes que eram metastáticas e eu já as considero curadas. olha só, Quando que a gente ouviu isso? é muito bacana, né, a evolução enfim, das pesquisas, né. Teve algum hábito, pensamento ou apoio que foi fundamental para manter essa leveza? Olha, acho que de cara foi me olhar no espelho e dizer assim: ó, filhinha, agora é com você. É. Claro, sabendo de toda a importância da medicina, da ciência, a gente também. Eu olhei para mim e disse: você precisa se ajudar. Eu não esqueço que eu cheguei no consultório do meu terapeuta e falei assim: doutor Mário, eu preciso de um tempo. Ah, é? Por quê? Não, tudo bem. Não, preciso de um tempo que eu acabei de receber o diagnóstico de câncer, eu não tenho tempo para cuidar da cabeça, eu tenho que cuidar de outra coisa. Eu ia te perguntar se você fazia terapia. Eu fazia antes, durante Aham. 20 e poucos anos. E ali o que aconteceu foi que eu disse para ele: olha, agora não dá. Ele falou: sério, Vanusa, agora que você vai precisar? Eu falei: não, eu tô muito bem, se eu precisar eu te chamo. Ele: me Olha, telefona, faça qualquer coisa. mas eu ia dizer que parte de você estar bem assim foi porque você já vinha Muitos anos, em mais de 20 acompanhamento, né. anos de É. terapia, então, quer dizer, parece que a vida me preparou, Uhum. né, para aquele momento. É. Outra coisa, hoje eu sempre digo assim, hoje eu não tenho uma religião. Quando eu vou fazer exames e perguntam religião, eu falo todas, porque todas têm coisas boas e tem coisas que eu não gosto tanto. Então, pode pôr Uhum. todas. É. Mas o principal, ao meu ver, é cultivar a espiritualidade. Uhum. Então, até tem um grupo de médicos, né, que partiu da cardiologia e hoje está aberto para todo mundo da saúde. Eu, que não sou da saúde, faço parte, que é espiritualidade e saúde. E esse grupo é muito legal porque ele traz, de tempos em tempos, pesquisas sobre o quanto a espiritualidade é importante na evolução do paciente. Não quero falar aqui do prognóstico, eu não sei se ele vai sobreviver ou não, Uhum. mas nesse momento de enfrentamento, ele é super importante. Com certeza. Claro que pela minha cabeça também passava, putz, e se der alguma coisa errada? Uhum. Eu acho que eu não vou morrer, mas se Uhum. bom, então eu preciso ensinar meus filhos a lavar roupa, a cozinhar, porque eles não podem ficar Dependentes. dependentes de alguém que venha de fora ou de uma segunda mulher do meu marido, eles precisam ser autônomos. Olha. Preciso pensar nisso. Ah, tá, o que mais que eu preciso? Preciso preparar meu pai e minha mãe. Ah, eu preciso, na época eles eram vivos, então eu preciso deixar tudo meio organizado, porque Uhum. gente controladora é controladora sempre, né? Jeitinho, né. E aí, enfim, isso passou pela minha cabeça. Aham. Mas no geral não passava Hã. esse tipo de coisa. Inclusive quando eu ia fazer, quimioterapia, eu pensava assim, eu ficava olhando aquelas gotinhas caindo e pensava: menos uma célula de câncer, menos outra célula de câncer. Olha lá, tá entrando no meu corpo, tá matando as células que estão porque eu já tinha linfonodos, né, Ai. com células cancerígenas e tal, então eu sabia que o bichinho tinha passado, ultrapassou as barreiras, né, Aham. e eu precisava pensar positivo, e assim eu Aham. cultivava o pensamento positivo. Aham. Não assistia filme triste, não falava com Sim. gente chata e Aham. para baixo. Aham. Às vezes vinha uma ou outra, né, mas aí eu ria, Aham. né, e procurava cultivar a alegria. Então assim: "Ah, hoje eu vou dançar aqui no meu quarto, vou dançar. Uhum. Hoje eu vou cantar".
Então, o que eu tenho dentro de mim que a vida inteira, às vezes eu ficava, né, ali você fica se encolhendo. Não, vamos colocar Sim. esta pessoa para fora, né? É, Essa pessoa tem que viver. é. Ela não sabe Preciso o dia viver de amanhã. tudo. Aham. Eu acho que é isso também, né? Você aproveitar cada momento que às vezes a gente não dá bola, Aham. não tem a verdadeira noção do valor, Os né? detalhes Daquele são momento, dos detalhes. importantes. Eu Né? lembro que quando eu tirei o meu catéter era externo, era o PIC. Uhum. Quando eu tirei, eu fui para casa e falei, vou tomar um banho, tá calor e tal. Fui tomar banho e eu me peguei lavando o braço. Eram 6 meses sem poder lavar o braço. Olha. E aquilo me fez chorar. Uhum. Porque naquele momento eu percebi o quanto a gente não dá valor para tudo que a gente pode fazer, para tudo que a gente tem. Então, desde então, eu abro a janela do meu quarto, dá para um bosque, né? Assim, é que o bosque é no meio do meu condomínio, daí dá para o Uhum. bosque e tem uns pinheirais, umas araucárias lindas lá. E eu olho aquelas araucárias, eu sempre fui apaixonada por elas. E eu olho e eu agradeço, de Uhum. manhã. Às vezes a correria você esquece. Uhum. Aí eu penso, putz, eu não tenho agradecido, né? É. Olha que bom, eu sou muito privilegiada, eu posso ver uma coisa que eu amo Todo dia tá todo ali. dia, tá ali para ser vista, É. né? E para a gente agradecer a oportunidade de estar aqui e poder ver. Uhum. Porque às vezes o tempo tá feio. Daí que o tempo tá feio, as araucárias continuam ali, os passarinhos estão ali, os esquilinhos continuam por ali. Então, é tudo a maneira como você olha e enfrenta o problema, Uhum. né? Eu acho que o mesmo problema tem várias maneiras de você olhar e de encarar. Então é isso que quando as minhas primeiras palestras eu tentava levar isso e quando eu escrevia também, Uhum. levar essa ideia. Gente, não sei se amanhã eu não vou atravessar a rua e né, um carro não vai me pegar. Tudo pode acontecer, não precisa ser necessariamente o câncer, Uhum. mas o câncer pode ser um sinal, Sim. né? Um Uhum. sinal de vida. É, E com é, certeza. e é interessante como a gente conversa com muitas mulheres que passaram por isso. Claro que muitas continuam se colocando na condição de vítima e tal. Uhum. Mas como é interessante quando elas tomam sabe, essa posição de eu estou vivendo, eu não estou deixando a vida simplesmente me levar. Uhum. Eu estou vivendo cada momento, Escolhendo, né, o escolhendo. que que eu vou fazer hoje de bom. E não quer dizer que a gente não Co tenha problema, Sim, né? vai ter dias que não vai estar tão bem, né, Claro. como a gente sempre teve, né, altos e baixos, E acredito. sempre vai ter, a vida é É. disso, né? Eu sempre brinco quando alguém fala: "Ai, meu Deus, mas por que que as coisas são tão difíceis?". Gente, quanto mais difícil, mais a gente dá valor depois. Mas a gente cresce, né. E a gente cresce. É, E aí a felicidade da conquista, ela é maior. é. Porque quando é muito fácil, consegui. Aham. Basta lembrar quando a gente era adolescente, né, queria muito ir numa festa e o pai e a mãe não deixavam, daí você ficava lá um mês: "Mãe, pai, vai ter a festa". Hum. "Não, não, não". "Mãe, pai, mas todo mundo vai e tal". Hum. Aí quando você consegue ir, É, é nossa! uma conquista. Aham. E aí estar na festa, você pensa: "Meu Deus, eu consegui vir". É, E é muito mais gostoso, com né. certeza, né. Ai, muito interessante, né. É um novo olhar, né. É, é um novo olhar. Poder ver de uma forma diferente o que a gente já tinha na Exata nossa frente, né. Nossa, você falou tudo, porque a gente já tinha, Uhum, mas nem sempre a gente olhava com esse olhar tão carinhoso, agradecido, inclusive em relação a nós mesmas, né. uhum. Eu acho que hoje eu me permito errar muito mais. Não se cobrar tanto, né. Exato. Você falou porque eu sei que, a mulher em geral ela se cobra muito, né. Sim, você deve ver É, isso todo dia no consultório. sim. E como é difícil, né, a gente às vezes, ver a mulher se punindo, né. Aham. E, poxa, e somos todos humanos, né, então quando você se depara com uma situação assim, você começa a
ser mais bacana consigo mesmo, né? Exatamente, é. E aí fica mais gostoso, assim, o que é divertido fica muito divertido. Aham, Porque você entende que aquilo, às vezes até o que não é divertido, você começa a rir do problema, sim. né? Então é mais ou menos aquilo que eu te falei, eu ri na cara do câncer, porque ele era um problema, mas, uai, se eu ficar só chorando, vou me ajudar? É. Vai ter dias que eu não vou conseguir levantar da cama, e daí? Uhum, Né? sim. Eu tive um momento em que eu senti que eu estava deprimindo no tratamento, porque não é Uhum, fácil, sim. né? Não é fácil. Você incha, dependendo da medicação, incha muito, você sente dores, você vai sentindo a fraqueza tomar Sim. conta, né? Aquela fadiga, aquela coisa toda. Aí, depois, no meu caso, eu comecei com a quimioterapia. E eu tenho que agradecer, porque aí eu consegui fazer um quadrante, não precisei fazer a mama toda, né. Uhum. E sorte que Deus tinha me dado mamas grandes, então Aham. deu para preservar bastante coisa. Mas, assim, depois você tem que lidar com a mudança da tua aparência também, Sim. né. E se você ficar negando para você mesmo de que essa mudança foi a melhor opção, porque é, Uhum. né, Sim. você também vai sofrer. É. Então é normal, no início você não quer olhar muito, Hum. aí depois passa um tempo, passa outro. Na época eu lembro que eu li que você demora mais ou menos uns 2 anos para se acostumar com a nova aparência, Uhum. isso também para pessoas que fazem cirurgias estéticas. Sim. Então, Para ah, incorporar como sendo teu, né? exatamente. Então assim, Uhum. isso tudo vai mudando. E eu que gostava de ter um peitão e tal, hoje sou feliz com os meus peitinhos. É. Hoje tá E tá 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 na ótimo. moda o explante das próteses, é, porque realmente a moda era do peitão, de repente Né? agora as pessoas que colocaram estão se arrependendo. Aham. E eu era natural, É, tudo então. natural. E aí É. Deus disse: "Olha, garota, você vai ter uma mudança de quadro". É. E e eu hoje vejo assim como: "Nossa, é muito mais fácil para comprar sutiã, Aham. é mais fácil para vestir uma roupa. É. Nossa, se eu soubesse, eu tinha feito Sim, isso antes". você veja, né, mas é tudo olhar mesmo positivo, né. É, eu acho que sim. E às vezes as pessoas dizem: "Mas, ai, Vanusa, eu acho que você, né, não tem problema". Meu Deus, É. todos os dias tem um que bate na porta, Aham. todo mundo tem, É. né. E também, claro que eu também fico com raiva, fico brava, Aham. né, tento me corrigir, assim, para manter a o equilíbrio. É. E à medida que o tempo vai passando, se você não se lembrar de tudo, você entra nessa, o que eu chamo de máquina de moer carne. E Aham. aí você entra naquele ciclo do estresse, de não observar as coisas, de não agradecer, Hum. de não relevar o que o outro fala, de não pensar 2 vezes se alguém, sabe, te tratou meio mal. Você, puxa, talvez essa pessoa não esteja bem, Uhum. né? Sim, ela né? está com É, problema, né. eu não. E como é que você passa para quem te busca, né. Aham. Como você passa para uma paciente, uma amiga, como você chamou, Assistida. assistida, que Aham. chega para você, como é que você passa? Porque é difícil chegar e falar assim: "Olha, você tem que ver dessa forma, Não, porque isso vai é. te dar clareza, vai te dar mais ânimo". Eu acho que é bem difícil essa abordagem quando você tenta impor o que você viveu, ou o modo como você pensa. Uhum. Mas quando você ouve, primeira coisa é escutar O que que ela tem para te falar? o que ela tem para falar. Uhum. Então, o que está incomodando? Aonde que está pegando? Por que tanto medo? Sabe? Às vezes a paciente, no nosso caso assistida, ela chega na associação, ela está achando que amanhã é o último dia de vida, ou hoje é o último dia de vida. E não pelo ponto de vista bom de aproveitar o hoje ou amanhã, Uhum. mas lamentando. E também porque escutam muita coisa. Teve uma pessoa que chegou lá e me disse que alguém chegou para ela e disse: "Nossa, tão nova, vai morrer cedo, né?". Poxa. Entende? Tem isso. Teve uma outra pessoa que contou que alguém da família todos os dias contava um caso de morte por câncer. Então, isso não ajuda ninguém. Então, quando a pessoa chegou lá, ela estava desestruturada. Aham. Então, o que que tem que fazer? Ouvir. Aonde que está pegando?
é você, é outra pessoa, Alguém que tá né? e é impressionante como tem essas pessoas realmente que vêm e falam de desgraça, não trazem a pessoa, né, para uma coisa boa, É. né, que a pessoa que não está naquele corpo É. deveria, né. A grávida escuta É, muito, não é? é, Todo mundo vem contar uma história é, ruim da é. gestação. Aham. Então, pelo amor de Deus, não precisa falar. É. Escutar é melhor, né? Sei. Então, essa escuta é a primeira coisa que eu particularmente Uhum. faço. Me conta como é que está sendo. Primeiro, me conta o tipo do câncer. Você sabe? Às vezes elas não sabem. Sabem. Você sabe o estadiamento? Não sabem. Não sabem nem o que é, não procuram perguntar também. Saber o que que ela tem de noção sobre o que ela está passando. Isso. E aí agora me conta como é que está sendo para você? Ah, aí é que pega. Uhum. Então, poucas mulheres estão, assim, construídas ainda. Elas estão, em geral, muito desconstruídas e muito frágeis. Uhum. Aí essa escuta eu acho que é o melhor caminho para a gente tentar ajudar. E às vezes o tentar ajudar não é dizer assim, cabelo cresce, porque é péssimo, Uhum. né? Eh, Ela ainda nem perdeu o cabelo para você falar Às cabelo vezes cresce. é. Uhum. E quando perde, você tá com a dor. E eu demorei para aprender isso, mesmo sendo paciente, porque como eu encarei bem ficar careca, eu me achei Aham. modernésima. É, coisa boa. É, eh, eu vejo, assim, que eu também olhava e dizia: "Ah, gente, para, cabelo cresce". Uhum. Hoje eu não falo mais, porque eu ouvi uma palestra de uma médica jovem, que foi diagnosticada com câncer de mama ainda na residência, para terminar a residência dela. E aí ela disse: "Gente, como eu tinha ódio quando alguém falava isso", porque para mim o meu cabelo era muito importante. É. E menina mais jovem ainda por cima, né, Uhum. mais cabelo dependente, eu É. brinco que a gente é cabelo dependente. Quanto mais jovem Aham. é. Então eu falei: "Cara, eu preciso não falar mais isso". Uhum. Outras coisas como: "Vai passar, você vai ver, isso é só uma fase". Mas é a minha fase de sofrimento. Você Uhum. tem ideia o quanto essa fase é dolorida? Não. Então não fala isso. Uhum. Talvez dizer assim: "O que que eu posso fazer para te ajudar? Uhum. Eu posso vir aqui tirar você da cama se você ficar de cama, né, prostrada, deprimida? Pode. Uhum. Eu posso trazer uma sopinha, Uhum. né, porque às vezes você precisa". O paladar não vai estar tão legal. Não, eu lembro que esse período que eu comecei a ficar depressiva foi um período que eu passei muito mal. Uhum. E eu passei muito mal na minha primeira quimioterapia e na minha quarta quimioterapia. E essa quarta quimioterapia eu fiquei, assim, quase uma semana mal. Uhum. E aquilo foi corroendo as minhas meus alicerces, né. Hum. E eu lembro que um dia eu fiquei com fome e falei para meu marido: "Ai, precisava de uma sopa". Ele falou: "Não sei fazer". Daí eu não conseguia levantar da cama. Aham. Aí ele disse: "Vou comprar". Eu falei: "Não, tenho medo, porque sei lá, se vem alguma coisa contaminada e a imunidade não é tão boa". Por sorte, a minha imunidade sempre foi boa, mas Aham. e aí eu falei: "Não, deixa". Eu fui dormir sem comer a sopa. Aham. No dia seguinte, uma vizinha abordou meu marido no condomínio e falou assim: "Ai, Nildo, se precisar de alguma coisa, uma Hã. sopinha, tal, eu levo". Olha só, Chegou um dia atrasado, mas tudo coincidência bem, mas não, olha que né, mas legal, é, entende? energia, né. É, mas veja, às vezes é isso que a Uhum. a pessoa precisa. Às vezes ela precisa que alguém vá lá olhar os filhos para ela dormir, ou levar o filho na escola, lavar uma louça. É. Ah, eu vou fazer uma visita para a Vanusa, porque a Vanusa está em tratamento. Leva o lanche. Aham, sim. Eu era super cheia de vitalidade, então eu fazia lanche, preparava uns canapézinhos que eu aprendi com a minha nutricionista Aham. anticâncer lá e tal, não sei o quê. Uhum. Mas eu era assim. Aham. Muita gente não consegue ter essa Por causa da disposição, energia, né. né. A Aham. pessoa fica muito, é dolorido, fisicamente é dolorido, você passa mal e tal. Então, ao invés "Ah, eu vou te visitar", leva um bolinho, leva um salgadinho, Aham. prepara o café, diz: Hum. "Senta aí que eu vou fazer, Agora eu que vou vou te fazer pra servir", você. Uhum. né. É. Então isso eu acho que é o que mais acolhe uma pessoa. Uhum. É você ouvir, é você se colocar à disposição e nem tanto o que você fala, na verdade muito menos é o que você fala, É. né.
Essas são, eu acho que seriam as dicas para quem acolhe alguém que está num momento como esse. Aqui acho que talvez já respondeu, mas que você depois, né, do que você passou, você direcionou sua carreira então para comunicação na saúde, Uhum. em hospitais, podcasts, mentorias, como essa virada aconteceu? Na verdade você já falou que começou com o blog, e hoje então tem a Associação das Amigas da Sim. Mama, e tem mais, alguma coisa que você queira Na verdade, contar? hoje, veja, quando você é voluntário de uma causa, na verdade você vira voluntário para tudo, né? Aham. Se alguém chegar para mim e disser assim, Vanusa, eu preciso que você venha me ajudar a cuidar daquele pedaço de rio, vamos acampar lá. E eu odeio acampar. Eu acho que eu sou capaz de acampar, Aham. entende? Sim, sim. Porque a Tá causa na é, veia já, é, né? e é muito gostoso. Eu costumo dizer assim, se você é uma pessoa egoísta, seja voluntário, porque você vai fazer bem só para você. O É, resto é consequência. sim. Você faz muito bem para você. Aham. Então isso é muito gostoso, colher esses frutos é muito bom. Hum. No nosso caso, assim, de quem trabalha, né, atuando com pacientes em tratamento por alguma doença, o que é mais gostoso é você ver que aquela pessoa está enfrentando de uma maneira melhor, que você de alguma maneira fez a diferença na vida dela. Tem gente que está enfrentando uma situação difícil e que talvez não vai evoluir para algo bom do ponto de vista do que a gente quer, Uhum. né? Talvez seja o fim da história dela ali. E o que que eu, como voluntário, tenho que fazer? Eu preciso dar a mão e ajudar essa pessoa a chegar naquele momento. E você sabe que isso aconteceu na prática comigo? É. Eu tive que acompanhar uma pessoa no leito dela de morte. Poxa. E até alguns amigos médicos dizem, Vanusa, muitos médicos nunca acompanharam um paciente morrendo. Dependendo da especialidade, né, você não acompanha. E foi um aprendizado muito grande, porque era uma pessoa bem no começo da pandemia, não tinha com quem ficar no hospital, ficou sozinha porque a mãe era velhinha, a tia também, Uhum. e elas tinham medo, né, de Uhum. hospital, e ela já estava em fim de vida. Daí uma amiga em comum disse: "A gente precisa se organizar e vamos Tá junto. visitar". Só que essa moça estava em quimioterapia, então né, com a Uhum. imunidade baixa. Aí eu falei: "Bom, vamos, eu vou". Eu vou, daí falei pro meu marido: "Não conta pra ninguém aqui em casa, porque senão vão achar que eu sou louca de estar indo no hospital". Sim. Mas do lado de uma paciente na situação dela, a pessoa que pode levar alguma coisa sou eu. Aham. Ela não tem nada para me passar, só ter os cuidados, né. Aham. E fui, passei uma tarde com ela e tal. Aí no dia seguinte foi outra pessoa e no sábado, então eu fui numa quinta, no sábado foi justamente essa paciente em quimioterapia que ela falou: "Finusa, meu coração tá dizendo para eu ir. Eu vou e eu tenho certeza que eu vou ficar bem". Que amor. É. E dito e feito. Uhum. E aí, no domingo era meu dia de voltar pela manhã e outra pessoa iria à tarde. Quando eu estava indo eu pensei: "Gente, se eu chegar lá e ela tiver morrido, como é que eu vou reagir?" Porque não é fácil, Daniela. Uhum. Fui me É. preparando, fui Uhum. meditando, e esse foi um hábito que eu tinha esquecido até. A meditação foi um hábito que eu adquiri no meu tratamento. Sim. E aí eu cheguei lá, coincidentemente a enfermeira do plantão era a mesma que estava na quinta-feira, e ela me reconheceu e disse assim: "Ai, hoje ela nem está reconhecendo ninguém". Uhum. Quando eu cheguei ela já estava com aquela respiração de Uhum. morte, né, e eu pensei: "Meu Deus, o que que eu preciso fazer? Por que que eu vim parar aqui?", né. Só tá do lado, né? É. Aí eu pensei: "Mas eu preciso fazer alguma coisa", porque eu sou aquele tipo de gente Aham. que tem que ter uma atividade, né. Aham. Aí eu peguei a mãozinha dela e comecei a conversar. Aham. E ali eu conversei com ela, Aham. eu fiz uma meditação guiada com ela. Aham. Se em algum lugar da consciência ela podia Poxa. perceber algo, ali eu fui fazendo o que eu achei que deveria fazer, Aham. sabe. É aí que eu digo que a espiritualidade é tão É. importante, porque se você sabe que existe algo maior do que isso aqui, Uhum.
a gente vai seguir aquilo que a tua intuição diz, sabe? E naquele momento eu tinha pensado, oh meu Deus, me diz aí, o que que eu faço? Vou trazer um Como assim? conforto. Eu preciso dar um confortinho aqui, a situação pro meu lado aqui tá difícil. É. Imagino ali também não deve ser fácil esse momento de partida. E ela estava bem medicada, tudo. Mas aí eu fui nisso, ela já estava espaçando bastante a respiração. Chegou a moça da tarde, veio mais cedo. Aham. Aí ela começou a chorar. Eu falei assim: sabe, não vamos chorar, É. porque eu acho que ela já chorou bastante, né? Aham. Então vamos pedir que ela agora fique bem, que entenda que ela fez tudo que ela podia fazer por aqui. Aham. E aí, quando ela faleceu, eu esperei uns segundos, uns minutinhos, e falei assim: vou chamar o enfermeiro, que era um enfermeiro que viria. E aí ela disse: ah, espera mais um pouquinho, vamos ver se ela volta a Aham. respirar. Eu falei: vamos. Era uma enfermeira? Não, essa moça era uma amiga Uma também. amiga? Ah, sim. Eu Aham. falei: vamos. Ah, Aham. não ia fazer Não. diferença. E aí, quando ela se acalmou, eu chamei a enfermeira, e quando eu saí de lá, foi uma coisa interessante. Eu entrei no carro e eu chorei. Uhum. Até então eu não tinha chorado. Aí eu chorei, mas eu tive uma sensação de paz tão grande que eu pensei: isso não é muito normal, eu preciso me preparar, Aham. porque será que é normal isso? Aham. Mas eu senti uma paz que me acompanhou durante muito tempo. Aham. E aí eu fui procurar um curso de fim de vida Aham. e achei a Casa do Cuidar, Aham. da Conheço. Ana Cláudia, Ana né? Cláudia Quintana. Isso. E lá eu comecei um curso, eu até não terminei o curso porque não deu tempo, mas assim, eu participava principalmente dos encontros das reuniões de discussão de caso da da UTI pediátrica de um hospital da Bahia. Ah. E ali eu aprendi a identificar mais ou menos quando a pessoa já está em fim de vida mesmo, Aham. pelos exames laboratoriais, o que é um procedimento correto, aquilo de não dar água, não dar comida, porque vai fazer o corpo sofrer mais. Às vezes não vale a pena ir para UTI, né? Uhum. E interessante que passou um tempo, uma priminha minha teve um câncer de cérebro lá no Ceará. Hum. E a mãe sempre em contato comigo, por causa do Uhum. blog, né? Que foi, ela, quando teve o diagnóstico, foi a primeira pessoa que ela procurou, fui eu Sim. aqui, sem a gente se conhecer pessoalmente. Uhum. E quando chegou o dia que os médicos disseram: olha, a gente pode até colocar no respirador Uhum. e no oxigênio. E aí ela disse: o que que eu respondo? Uhum. Eu falei: primeira pergunta que eu acho que você precisa fazer para você é, e daí para o médico, vai adiantar? Ela vai se recuperar? Uhum. Para uma mãe, né? É difícil isso. Difícil, né? Aí ela disse, eu já perguntei, o médico disse que é só prolongamento Do do, sofrimento. do tempo aqui do sofrimento. Uhum. Aí eu falei, então conversa com a tua filha que a resposta vai vir. Claro, a menina estava inconsciente. Uhum. E aí nisso avisei outras primas lá e falei, vão para o hospital. E elas chegaram lá, ela já tinha decidido não colocar no oxigênio. Uhum. E aí depois ela me respondeu, Vanusa, eu conversei com a minha filha e eu senti que não tinha mais o que fazer. Uhum. Ela estava ali, mas era o corpo dela. Uhum. Provavelmente o espírito já estava aí em outro plano, né? Aham. Então por isso que a espiritualidade é tão importante, É. sabe? A gente Uhum. crê que existe algo a mais, Sim, porque senão é muito duro, é muito duro. é muito duro. Essa paz que você descreveu, me deu a impressão, assim, que você entendeu o motivo daquele dia ser você, Estar lá, aham, né. eu acho que isso também foi importante Aham. e também foi digamos, uma sinalização. Como eu estranhei sentir isso, Aham. eu disse: "Vai se preparar um pouquinho mais". Aham. Eu Talvez não esteja faltando a esse entendimento. exatamente, um Você que é uma pouco pessoa tão já, mais. né, que já vivenciou e vivencia em cada paciente assistida, né. E sabe, hoje quando eu vejo, essa despedida, né, Uhum. essa passagem, a morte, como você quiser chamar, quando é algo que interrompe o sofrimento, eu vejo como uma bênção. Uhum. Claro, quando é um acidente, Uhum.
às vezes um infarto, mesmo um infarto, assim, que eu acho que é uma bênção, porque a Bruto, pessoa né? porque a pessoa não sofre, mas Uhum, por outro lado, é muito duro pra gente, uhum, né, que fica. é. Mas hoje eu vejo quando a interrupção do sofrimento é uma bênção. Sim. Quando meu pai estava ali, né, nos últimos dias e eu percebendo os médicos vindo e me dando alguns relatos, eu dizia: eu lembro disso da aula e tal". Uhum, Foi muito difícil, porque eu comecei a perceber, mas aí qual era a preocupação? Preciso preparar os meus irmãos. uhum. Que você estava preparado, né? De alguma eu estava entendendo, talvez eles não. É. E aí depois foi a minha mãe, na Uhum, última semana ali, um AVC, uhum. se eu não me engano é de tronco? Pode ser um AVC do Sim, tronco, é. sim. Uhum. E aí não tinha nenhuma perspectiva, né, de melhora, então estava definhando ali naquela cama de UTI. E o dia que eu fui para visitá-la, por a última vez, eu fui para dizer para o médico que não precisaria de ressuscitação. Uhum. E é difícil isso também, né, Sim. decidir essas coisas, tive que falar com os meus irmãos e tal, que não precisaria, Aham, que a gente não queria meia pessoa, né, aham, ela não ia querer. aham. Minha mãe era extremamente vaidosa. É. E aí quando estava para entrar na UTI, veio uma moça e disse assim: "Olha, a gente está tendo uma intercorrência e vai atrasar um pouquinho Uhum. a entrada de vocês". "Tá bom". Aí eu olhei para a cuidadora dela que estava comigo e falei assim: "Será? Não, não é. Todo mundo aqui está pensando que é o seu paciente. Com certeza, então não é". Uhum. De repente, passam-se 15 minutos: "Familiar da dona Aurora". Eu falei: "Ai, é". Hum. E era. E Aham, era. Então, aquele momento, claro, você chora, você aham. e eu falei para o médico, né, eu disse assim: "E eu vim para te dizer que não precisava É. ressuscitação". Ele falou: "Nós ficamos 15 minutos tentando, Olha, mas era para ser". era. Então Uhum. era para ser, Aham. entende? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente se prepara para algumas coisas, nem sempre acontece daquele jeito, né? Mas foi muito importante para minha vida pessoal também, Uhum. para encarar a morte, para encarar, o fim, né, para agradecer pelos 85 anos do meu pai, os 82 da minha mãe, É. né, afinal de contas eu tive pai e mãe a vida inteira, meus filhos tiveram netos, Hum. eles tiveram bisnetos. A Aham. gente tem que agradecer, Com certeza. né. É. Não adianta achar que isso é o fim da nossa vida, porque eles também enfrentaram essa situação. Eles Sim, também perderam pais, perderam irmãos, sim. né. É. Então, essa visão de vida e de morte, ela veio com o câncer, Uhum. sabe. Então eu Por não que que maldigo o câncer. é. E por que que é tão difícil, né, a gente entender que é o É tempo, finito, que é finito, né? porque a nossa cultura, ela é uma cultura de juventude. Uhum. Nós ficamos buscando a juventude da meus botox já venceram, entendeu. É. "Opa, preciso fazer", eu sou assim também. É. A gente vive cultivando uma juventude. Uhum. Os nossos velhos, em geral, é que agora começou a mudar, eles eram quase descartados. É. Então, assim, meu pai trabalhou até 6 meses antes de morrer. Olha só. Aham. É. E hoje a gente está vendo um movimento lá dos 50 mais, 60 mais, Aham. para que eles continuem no mercado de trabalho. Sim. E tudo que eles aprenderam na vida tá ali. Eles são como uma vez o meu filho chegou da escola dizendo assim: "Mamãe, você sabia que no Japão, quando queima uma biblioteca, eles dizem que foram milhares, não, quando um ancião morre, Uhum. é como se tivessem queimado uma biblioteca inteirinha". Uhum. Eu falei: "É isso mesmo, É, eles valorizam muito, né, a não é?". pessoa. E a gente tem que aprender com eles. É. Teve um jornalista que eu não vou lembrar o nome, porque eu não consigo, todo ano eu falo dele, mas eu sempre esqueço o nome dele. Ele era da BBC de Londres, tirou um ano sabático e começou a viajar. Quando ele chegou no Butão, ele teve um tipo de uma síndrome do pânico, assim, sabe, começou a ficar com medo de morrer e passar mal e tal. Aí indicaram que ele fosse falar com um guru lá, uma pessoa, Uhum. e ele chegou lá para conversar e ele falou: "Me conte, o que que te trouxe aqui?". Ele falou: "Olha, eu estou passando por isso, e foi bem num ano que eu escolhi para eu viajar, para eu ver o mundo além do trabalho, né, além das lentes do trabalho e tal".
E comecei a sentir um medo de morrer, um medo disso, daquilo, passar mal e tal. Aí o homem disse assim: "Olha, você sabe por que o Butão é considerado, tá entre os países mais felizes do mundo?" "Ah, porque vocês têm o Ministério da Felicidade." Ele falou: "Não, porque a gente aprende a pensar na morte pelo menos 5 vezes ao dia, desde criança." Eu não lembro do resto do artigo que eu li, Uhum. mas o que que eu tirei disso? Quando a gente lembra que é finito, a gente é mais feliz, Uhum. porque a gente dá valor. Não pode perder tempo, Não dá porque para tá perder tempo. passando, né. É, não dá, É, entende? Então, interessante, né. quando isso sem desmerecer a quem tem depressão, quem sofre um Sim. transtorno psiquiátrico e tal. Eu tomo medicação desde antes do câncer, Uhum. para me manter ok. E eu descobri antes, eu era extremamente contra. "Imagina, toma remédio", fazia só terapia e Uhum. achava que a terapia tinha que resolver tudo. Uhum. Quando eu comecei a tomar um ansiolítico, eu comecei a ver, gente, os pensamentos ficam mais claros, Sim. as respostas são melhores. Então, quando o câncer veio, eu já estava numa fase mais legal, Uhum. sabe? Eu já estava mais equilibrada. E Uhum. aí que eu penso, para que que eu vou parar de tomar o remédio? Não, né. Não, Se precisa, se precisa, precisa. toma, é químico, tem que Uhum. entender isso, Sim. né? Neurotransmissores, né. Exato. Então, assim, De e mulher, né? Nós mulheres somos tão acometidas né. a essa questão da ansiedade, da A variação depressão. hormonal também faz, né. Nossa, eu lembro que eu tinha enxaqueca Uhum. desde novinha. Desde o meu tratamento acabou. Pois eu Aham. menopausei, Sim, eu estou na menopausa até hoje que eu hormonal, você tomo, veja, aham, tomo né. bloqueador. Sim. Então veja, tratei com neurologista, tomei Uhum. remédio, fiz um monte, vivia parando no hospital, passando mal, não sei o quê, Aham. e era hormonal. Uhum. Então imagine os eu fico pensando a gangorra que é, né, É. a ponto de você ficar completamente tonto, vomitar, não conseguir dirigir, eu tremia quando dava tal, tinha que me fechar num quarto escuro, tomar remédio na veia. Pensa o que nós mulheres passamos, É, né, sim, você sabe é. bem. Eu tinha um professor, eu fiz uma pós em terapia sexual, e a gente estudava, né, e ele brincava assim que: "Veja como a mulher é especial, né, ela tá de um jeito a cada dia". Era uma forma positiva dele falar, né, que a gente tem o ciclo menstrual, É. e que um dia a gente tá mais alegre, outro tá um pouco mais, ou talvez não Um tanto. dia você quer namorar, outro dia você não quer nem É. ver o marido. Então a mulher ela é muito especial por isso, né, ele colocava como uma coisa positiva, né, e É. faz a gente pensar realmente. E você falou agora uma coisa e me lembrou de outra, por exemplo, os médicos falam muito pouco, agora começaram a falar mais, da saúde sexual da mulher Sim, pós-câncer, eu queria até abordar sobre né. isso. Aham. Porque hoje eu lembro que o meu médico foi para um congresso lá em Viena esse ano, que era aquele da Suíça, não sei se você sabe, ficou pequena a Suíça, ele Sim, foi para Viena. E aí ele gravou vários vídeos lá, falando que justamente já não se falava tanto da sobrevivência, é. É porque porque a mulher está vivendo pós-câncer, é, e vivendo mas muito, né, muito, mas a vivendo qualidade de vida pós-câncer, e isso inclui a vida sexual. é. E agora, então elas estão realmente procurando, né, porque existe sim como melhorar, né. Aham, A gente tem a reposição, às vezes, com estrogênio tópico hum, via vaginal, é possível em alguns tipos de câncer, sim, né, de mama. Então já tem trabalho sobre isso também. E as que não podem, né, porque às vezes tem a influência hormonal, a gente tem as tecnologias, sim, né, maravilhosas. maravilhosas, a radiofrequência, o Sim, laser de CO2, é, enfim, vários tipos de laser, mas a gente tem como melhorar ali localmente, né, sim. então não vai poder fazer a reposição, ok, vamos melhorar localmente. E e é uma grande evolução, Nossa, né. eu lembro que logo que eu tive o diagnóstico, eu e essa minha amiga do câncer de ovário, um dia a gente conversa: "Nossa, mas as coisas ficam difíceis, né?" "Pois é." "Ah, mas toma chá de Amora. amora."
Aí ela falou, vou tomar chá da folha. Melhora mesmo, até o calorão e tal. Aí cheguei pro meu médico, falei com ele falou assim, você não pode, meu bem, porque você vai induzir a produção, de uma maneira natural? Aham. Mas Sim. induz a produção de hormônio. Uhum. Falei, tá bom, né, já que não Poxa, posso ficar ali naquela situação. Aí, eu lembro que nós fizemos uma vez um encontro de mulheres dentro da clínica e uma sexóloga foi conversar. Uhum. E uma mulher falou aquilo nossa, até hoje eu carrego isso. Ela disse assim: "Não, eu não tenho mais sexo com penetração, porque a dor é tanta que a gente teve que achar outro Abandonou. meio". Uhum. Abandonamos. Nossa, aquilo eu pensei: "Gente, isso é muito sério, né". Uhum. E veja, 10 anos atrás, ou 9, Uhum. né, Não faz tanto, né. não faz tanto. E hoje se fala muito na fisioterapia pélvica Sim, para ajudar. porque aumenta a circulação, né, É, os hidratantes desidratante. tópicos, até com que tipo de sabãozinho você vai se Sim, lavar para não agredir tanto, é. né, e o laser que eu acho E a fantástico. gente tem as pacientes, às vezes, muito jovens, né, e pacientes de câncer de colo de útero, Uhum. que você tem, às vezes, um encurtamento da vagina, né, Aham. uma Por causa da estenoade radioterapia? tem a braquiterapia, que é A Braque, sim. uma radioterapia Local. local, que essa ela faz, assim, uma alteração importante da anatomia. E a Aham, gente consegue, às vezes, com a radiofrequência melhorar, né, essa aham. a Radiofrequência é bom pra elasticidade. tudo, eu acho, né, porque É, adoro passar no rostinho. é. Enfim, né, mas é bem isso, então a primeira ela se preocupa com a doença, daí daqui a pouco ela vê que, Viveu, tá né, viva. estou bem, Aham. e aí vem a preocupação então de voltar, né, A vida à vida normal, normal, né. né, que é importante. E existe também uma coisa muito interessante e é muito comum, se você estiver no consultório, um dia pergunte uma paciente que passou pelo tratamento. Quando o médico diz assim: "Olha, volte daqui a 3 meses". "Oi? Como assim? Eu vou ficar 3 meses sem você, por Aham. perto, me cuidando? E se o câncer voltar?". É. Tem mulheres que chegam a ficar deprimidas. Uhum. Por quê? Veja, primeiro a gente não se É cuida. tipo uma síndrome de abandono, né. Invasivo, aquela coisa É. toda, né. Primeiro você só cuida dos outros, você não se cuida. Aí, de repente, uma equipe cuida de você. Aham. E de uma hora para outra dizem assim: "Oi, agora é com você. Aham. Agora vai. Vai viver", Vai que né. Então dá aquele susto, uhum. dá aquele susto. Tem gente que se apega à questão do medo da doença voltar, tem gente que só deprime mesmo, tem gente que não sabe o que fazer da vida, porque algumas perderam o emprego. Teve uma pesquisa da FEMAMA e o UOL, se eu não me engano, do ano passado, que mostrou que 40% das mulheres entrevistadas foram demitidas durante o tratamento Olha. e que 10% eram abandonadas por seus companheiros ou companheiras. Uhum. Esse ano eu vi uma entrevista, eu não sei da onde eu não consegui pegar a entrevista toda, mas eu ouvi uma entrevista de uma médica dizendo que 1 a cada 3 mulheres é abandonada. Acho bastante Hum. para aquela lá de 1 a cada 10 e essa 1 a cada 3. Mas eu acho que talvez não seja nem esse número nem aquele, Uhum. porque é frequente. Sim. É muito frequente. A mulher acompanha os homens doentes. Os homens doentes nem sempre acompanham suas mulheres doentes. Uhum. Porque para eles, eu imagino que é muito doloroso acompanhar o Sim. sofrimento do outro. Uhum. E não é julgamento, é só uma A mulher tem, constatação. né, o perfil de cuidadora, né, Exato. e acaba cuidando Assumindo, mais. É. mesmo às vezes até ex-marido. Uhum. Ela volta lá para cuidar do ex-marido. Sim. É, Os verdade. filhos dizem: "Mãe, mas agora você precisa cuidar do pai". "Mas eu não sou casada". "Mãe, mas quem vai cuidar?". "Ah, tá, É, eu vou", você né. veja, né. É, É uma situação, assim, bem. é. E essa coisa do trabalho, existe um projeto de lei na Câmara, Uhum. no Congresso, tramitando já, que eu acompanho são 9 anos. Mas não tem uma proibição de ser Não tem demitido? estabilidade nenhuma. Não? Não. Nem para quando você termina o tratamento, nem quando você está em tratamento. Ah. Então, esse projeto de lei, a gente precisa falar muito para que as pessoas comecem a pressionar os seus representantes, Uhum. porque não é possível, né. Agora, esse projeto de lei, ele estava no Senado há Uhum. 9 anos.
esse ano voltou para o Congresso. Alguma alteração foi feita, voltou para o Congresso. Quer dizer, vai ficar mais 9 anos lá, será? Né? Então a gente precisa falar disso. Sim. Outra coisa que eu acho importante, aí vem nessa questão do direito, o acesso mais rápido ao atendimento, o direito aos benefícios que o paciente com câncer tem. A Associação das Amigas da Mama, há muitos anos, vinha pleiteando que fosse criada uma identificação do paciente oncológico, não só para mulheres e não só para mulheres com câncer de mama. E aí, quem que faz isso? O legislativo. Então, cada vez que ia um candidato a vereador querendo conhecer a associação ou um vereador, a Gladys colocava: a gente precisa disso. Aí, 2 encamparam a ideia. Em 2023 foi aprovado, assim, tipo no final do ano, em dezembro, foi aprovado o projeto de lei. E esse ano, demorou 1 ano e meio. Esse ano foi colocado no Saúde Já. Então, todo paciente com câncer, seja do SUS, seja do serviço privado, de plano de saúde, seja o que paga particular, o que for, ele tem direito a fazer essa identificação. Para quê? Se ele chegar numa situação de emergência, num hospital, por exemplo, ele vai ter como mostrar que ele é paciente e tem prioridade, pois a lei dá prioridade. Claro que vai entrar na prioridade de todos os casos ali, mas entra como prioridade. Se ele precisar, por exemplo, de um banco de ônibus, ele tem como mostrar e provar. Se ele quiser sacar o fundo de garantia, não precisa andar com o laudo, com os exames, entendeu? Se ele está no Isso, aplicativo ali. já consegue comprovar. E aqui no estado do Paraná ainda tem 50% de desconto para teatro, para cinema, para shows. Então, veja, é um momento, às vezes, da pessoa tirar o foco da doença e ir para um show, e por um evento que possa ajudar um pouquinho a tornar mais leve aquele dia, né? Às vezes dar risada numa comédia, às vezes. Então, isso é bem interessante, sabe, Daniela, porque é a garantia dos direitos. E agora a gente já sabe que a Alep, depois que viu aqui no Saúde Já, alguns deputados já fizeram a proposição de projeto de lei também, então isso pode virar um programa estadual. Então, a nossa função como associação, voltando lá no começo, não é só atender dessa maneira assim personalizada o paciente, mas defender aquilo que é importante para os pacientes oncológicos, de um modo geral. Então, a gente falando agora sobre, né, o pós-câncer, né? E para quem já venceu, né, a batalha, né, e que a vida está aí e precisa ser vivida, mas ainda existem cicatrizes físicas, emocionais, qual seria a sua mensagem? Olha, eu gosto de dizer assim: quem está encarando o câncer nesse momento, recebendo um diagnóstico, precisa lembrar que isso não é um atestado de óbito antecipado. Na verdade, é um sinal. Opa, a vida está te chamando. É um chamado da vida. E o quanto mais você pensar nisso e tentar enfrentar de uma maneira um pouco mais leve, mesmo naqueles dias mais difíceis, lembrar que tem que sair da cama, lembrar que tem que fazer atividade física, que tem que ir fazer os seus exames, manter tudo direitinho para o tratamento transcorrer bem. Você também precisa pensar que vai ter uma vida depois, porque você vai vencer, né? Se Deus quiser, e é isso que a gente tem que pensar. Tem uma vida depois. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou planejar essa minha vida pós-câncer? Eu quero simplesmente esquecer o câncer, que eu posso fazer isso e continuar tocando o barco, e isso está ok, acho ótimo. Eu quero ser alguém que vai dividir a sua história para tentar motivar outras pessoas não só a enfrentar o câncer, mas a cuidar, para fazer a prevenção e distinguir bem o que é prevenção, o que é rastreamento, né? Ou eu vou querer simplesmente levar a vida do jeito que ela vier, né? Tem tudo isso, mas pense nisso. Pense nisso e pense que a vida, ela é muito rica em experiência. Muito rica, que passar pelo câncer não é fim.
pode ser um recomeço. E esse recomeço precisa ser o melhor possível, porque você está tendo a segunda chance. Eu sempre digo que eu tô aqui fazendo hora extra. E que eu tenho que aproveitar muito essa hora extra, entende? Mesmo que às vezes eu erre, mesmo que às vezes eu esqueça tudo que eu aprendi, mas que dali uns dias eu pensar, mas gente, não vale a pena isso. Para quê? Né? Talvez, deixa eu recapitular isso aqui, ver como eu posso fazer melhor para mim. Como eu posso fazer diferente, né? O que eu posso fazer, tornar isso um pouco mais leve mesmo. Eu acho que a palavra é leveza. Então, valorizar esses momentos de consciência plena, ter uma grande consciência do seu corpo, ter uma grande consciência da sua responsabilidade sobre você, sem cobranças exageradas, né? E saber que a gente está aqui para viver melhor. Que cada dia, se a gente aprender com o que a gente passou, a vida vai ficar mais bonita, o sol vai brilhar mais, a chuva vai ter outro sentido, o barulhinho da chuva que antes irritava começa a ficar tão gostoso, sabe? Aquele dia frio é um dia para você se recolher, talvez, para você se reunir os amigos, tomar um café, um chazinho, um vinho para quem gosta, enfim. Então, assim, todo momento pode ser um momento especial. Basta a gente olhar para ele de uma maneira especial. Olha, só tenho a agradecer. E que hora extra, né? Olha quanto você impactou já, quantas pessoas você tem impactado, né, com a tua história. Eu e esse grupo aqui que é fantástico. Meus parabéns, Obrigada. né, pela sua história, pelo seu trabalho. Foi um prazer enorme ter você hoje com a gente aqui, né, já que estamos no Outubro Rosa. E lembrando, né, a todas que realmente a gente pode sim fazer prevenção, né? E a prevenção não é só rastreamento com mamografia, a prevenção vem do estilo de vida, né? Todo dia, da alimentação, todo dia, da atividade física. A gente tem trabalhos demonstrando que há sim diminuição no risco de câncer de mama para quem faz atividade física regular. Então, gente, só agradecer mesmo, né, Vanusa? Obrigada. História linda. E façam mamografia também, né? Mamografia também, sim, sim, sim. Vão ao ginecologista todo ano. Todo ano fazer a rotina, né? O Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. E para você que nos acompanhou e gostou desse episódio, se inscreva no canal e compartilhe com mulheres que você acredita que precisam ter essas informações, que eu acredito que todas precisariam. E até o próximo Conexão Íntima.